Fala, galera. Beleza? Fala pessoal, Fala tudo bem? pessoal, Eu, é o Marco, Bem-vindo aí ao Tal Quântico, né, Marco? Deus, Rafael, Rafael, o e Marco, Amaro. bem-vindo ao Tal Quântico. Hoje nós vamos trazer um tema legal, complexo, como de costume, né? É hábito nosso trazer temas complexos para a gente gravar aqui nossos conteúdos. Mas é um tema que bem legal, dá para explorar bastante ideias, né? Mas nós vamos deixar por hoje. O tema hoje é cooperação versus competição. Aí você vai assistir o vídeo inteiro e depois você deixa seu comentário a respeito, o que você pensa sobre, e fala Deixa depois. aquele like, né, Marco? Segue o canal, o cara deixa Isso, seguir o deixa aquele sininho. like. Vê se esse cara acorda pra vida e segue a gente pra ver se ele para de ser marionete aí do sistema. Competindo Verdade. com todo mundo. O cara só quer competir com todo mundo, quer ser melhor que todo mundo, não entendeu? Não, o Rafa já começou bem. Quem quiser dar continuidade nesse tema aí, pode abrir, Rafa. Sabe o que é engraçado assim? Eu vou fazer até um desabafo, porque eu fico pensando nessa questão quando a gente entra na fome, sabe? Você vê um monte de gente passando fome, tá certo que assim existem muitas nuances dentro dessa questão, mas a gente tem capacidade suficiente de ajudar o irmão que está na fome a se levantar, né? Eu acho que pelo menos tem 1 bilhão de pessoas na fome e a gente vê que a maioria, vamos colocar a maioria assim, que é a gente que observa o comportamento humano, que são senhoras de 80 anos, senhores de 70, 50, que são pessoas que já têm a vida ganha e já têm o seu gnu dentro da geladeira, né, a sua carne dentro da geladeira. Essas pessoas, elas julgam os outros como os outros fossem incapazes, né? E assim, claro que elas não percebem essas nuances que a gente vai falar, mas a questão de ajudar o próximo, você vê quase nula. Eu, pelo menos, vejo quase nula. Eu observo assim pessoas que escondem as coisas dos outros, diz que não tem, não pode ajudar, não. Eu falo, meu, aí eu fico pensando, peraí, a gente tá se ajudando, a gente tá competindo, né? Que é essa questão desse título, né? Porque o outro ali tá precisando de uma ajuda. Vamos dizer, naquele momento ele precisa de comida. Para ele pensar em outra coisa, para quem sabe, né, o que a gente fala sobre esse canal, a pessoa precisa de comer para pensar em trabalho, né? Está alimentada e depois ela vai pensar em outra coisa. E aí a pessoa vai pedir um prato de comida, e a gente não dá, assim. Eu vejo isso nas praças. A gente como ser humano, irmãos, eu vejo numa praça alguém pede as pessoas tipo fazer desfeita do irmão, não ajudar, não. Eu falo, mas peraí, pô, o que está acontecendo com a gente, né? A gente não está mais se ajudando, né? Não está mais um colaborando com o outro ali nessa situação, porque tem muita gente na miséria. E aí entra essa lavagem cerebral que acusa o outro como além de ser um vagabundo, aí é problema dele também, né? Eu não tenho nada a ver com isso, eu estou com o meu ganho, quer dizer, eu estou competindo com o mendigo ainda. A pessoa ainda compete com o mendigo. Não, ele está na merda, eu estou ótimo. Para mim está tudo certo, entendeu? Então, essa questão aí de consciência, a gente já vai perceber que né, olhar nossa história da humanidade, lamentavelmente, quem tem o poder assim, né, tão um pouquinho melhor, ela deixa o outro que se lasque, literalmente, sabe? E nem pergunta, né? Tá precisando? Nem entra nessa questão. Assim, altruísmo de ponto de perguntar, ó, tá precisando? Não, nem vou perguntar porque é capaz de estar, né? É capaz de pedir ajuda, né? Aí mais é complicado. Esse nível de altruísmo, de consciência, de perguntar, tá precisando? Não, eu já vi que tá lá na praça, eu já vi que o cara tá ruim, eu já vi que o cara tá com fome, tá dormindo no. Eu nem chego para perguntar, tá precisando? Então, hoje eu olho a humanidade, realmente assim. Eu tenho o celular ajudou bem isso também, né? Você pega o celular, eu tô no celular, né? Não dá para ver nada em volta. Então, o nego aqui virou para um umbigo chamado celular agora, que é impossível ele ver o mundo lá fora, né? Se o cara não tá postando foto no Instagram bonitão na praia, ele é realmente um ninguém, né? E aí a gente se desconecta e a gente só passa a pensar que um tem que ser melhor que o outro. Pelo menos assim, é uma das coisas que eu tenho mais visto aí, né? E vocês aí, qual as impressões sobre isso aí?
Eu percebo também que nessa questão de auxiliar os irmãos é negada, porque muitas pessoas lá atrás já vieram numa vida mais cômoda e se fecharam naquela bolha, né? E aonde que gera até um positivismo tóxico, né? Que tipo, eu consegui pelo meu mérito, ele que se vire. E você vê muito isso em rede social, né? Tipo no Instagram, eles se fecham naquela bolha ali e não consegue mais abrir para a situação social, né? Porque se o irmãozinho não conseguiu, é culpa dele, né? Aí vem falar de meritocracia, legal, meritocracia é legal, mas quando todos têm total condição de crescer, mas não é isso que a gente vê. É muito fácil, quem já cresceu numa família nobre, numa família rica, se dá bem, mas vai entrar nas comunidades para ver, entra onde a pobreza ali está imperando. É difícil um que consegue sobressair, né? Ele é uma exceção, né? Ele não está sendo a regra do jogo. Então você percebe que o pai vai ser pobre, o filho vai ser pobre, né? Vai vender, como fala, né? Vender o almoço para comer a janta, né? E naquela luta. E essas pessoas têm até medo dessas pessoas se achegar, né? Porque tipo, você sente um certo asco daquela situação. Não, tá assim porque merece. Sendo que não é assim, né? Sendo tipo, eu tenho bastante, vou ajudar aquele irmãozinho para ele poder subir. Pô, eu tenho bastante, vamos ajudar na educação, então. Pô, eu tenho condição de dar um trabalho para ele, vou pagar ele bem. Não, eu quero pagar menos para ele, para mim ter mais, né? Para mim me manter naquele status quo, naquela condição de nunca descer, né? Mais valia, né? Mais valia, porque qual o maior medo deles? É descer da bolha que eles estão e ter que sentir na pele, né? É onde que a gente, o Marco, o Rafa fala bastante do cisne negro, né? Aí acontece um drop financeiro, né? Uma bolha financeira se rompe, aí o cara tem que descer de degrau. Aí na pele, quando ele estiver sentindo na pele, que ele estiver precisando de ajuda, é que daí talvez dê acorde que tenha que ajudar, se a vida der para ele a oportunidade de ele crescer de novo. Então, que as pessoas não têm essa visão, porque o mundo está cômodo para eles, né? E o que acontece? Como que a gente consegue mudar isso, Marco? Tem alguma coisa para falar? Tem sim. É interessante, assim, ó, uma coisa que eu acho que é deixar bem claro, assim, logo no começo do vídeo, a maior ajuda que nós aqui que estamos nesse planeta podemos fazer para ajudar o planeta é aceitar que todos temos a centelha divina dentro de nós. Essa é a maior ajuda, a maior forma de cooperar. Aceitar que nós temos a centelha divina, que eu tenho, o Rafa tem, o Matheus tem, o cachorro que está na rua tem, o morador de rua que o Rafa deu exemplo tem, todos temos a centelha divina. Se você conseguir aceitar isso dentro da sua consciência, por que aceitar? Porque é uma verdade, é um fato. Se você pesquisar a fundo em diversas áreas, seja no sentido religioso ou seja no sentido científico, você vai chegar nesse denominador comum, a centelha divina, em todos. Todos somos, todos derivamos de uma mesma fonte. Então, a maior ajuda que nós podemos fazer hoje é ter essa aceitação, aceitar a centelha divina dentro de nós e deixar que ela haja de acordo com os interesses do todo. Esse é o sentido de cooperar. Quando você não busca mais os seus próprios interesses, que nós usamos numa filosofia taoísta também, que nós falamos que é o soltar. Porque você faz, mas sem esperar nada em troca, sem buscar os seus próprios interesses. Então, essa seria a maior forma de cooperar hoje com a humanidade, que você vai fazer o seu melhor dentro da sua máxima capacidade, mas você não vai esperar algo em troca. Você vai fazer pensando no bem coletivo, né? Você vai sempre olhar para o coletivo. Uma coisa que eu acho maravilhosa que o Rafael fala diversas vezes, ele fala, cada um cuidar do seu lixo, né? Cada um saber o que tá jogando na natureza, porque realmente às vezes você vê uma pessoa pega uma latinha de refrigerante ou de cerveja dentro do carro, joga para fora assim. Só que a ideia dele, eu não sei se passa na cabeça da pessoa se isso. Tipo assim, eu joguei fora, mas fora da onde? Nós todos estamos dentro do planeta, não existe fora, entendeu? Ou bituca de cigarro, pega bituca de cigarro, papel, entendeu? Não existe fora. Isso também é uma forma de cooperar.
Porque você não está cooperando só com o outro, com o seu semelhante físico, né? Mas você está cooperando com o seu semelhante energético, o planeta, a natureza. Você começa a sentir isso, né? Mas se você ainda não tem esse grau de consciência de conseguir entender toda essa complexidade, de sentir que nós somos um com o universo, com tudo, então, pelo menos, coopera com o próximo, né? Igual o Matheus deu esses exemplos aí. Cara, você vai ajudar, ajuda sem pensar na recompensa, né? Sem pensar que você vai fazer uma casinha para você lá no céu. Cara, faz por desinteresse. Ajuda o próximo ali da forma que ele precisa. A pessoa não precisa pedir ajuda. Sente, tem. Se você perceber no seu subconsciente, você vai sentir que a pessoa precisa de ajuda. E ajuda sem julgamentos também, né? Igual o Matheus falou. Não vai pensar, o irmãozinho está assim porque ele merece. Não, ninguém merece. Ninguém veio aqui para sofrer, ninguém veio aqui para passar necessidades. Nós estamos aqui vivendo numa escola, né? E em breve isso daqui se tornará um lugar de regeneração, um lugar melhor para todos. E esse em breve, não sei, eu não coloco datas, tá? Eu não trabalho com datas. Então, é uma questão de você fazer o seu melhor a cada dia e, e observando o que vai mudando na sua realidade, mudando suas crenças, mudando tudo que você, os seus pensamentos, as suas emoções e interagindo com as pessoas. E isso daí é uma forma de você cooperar, né? E temos as formas de competir. Quer complementar algo, Rafa? Eu vou entrar numa ferida aí, viu? Pode. Pode falar. Amai os seus inimigos. Isso daí é bem. Amai os seus inimigos. Se você acha que o outro é inimigo, né? Se a pessoa acha em si, né? Assim, que está assistindo esse vídeo, achar que o outro é inimigo, que o outro não merece, não sei o que, não é problema seu, né? Não é problema nosso julgar o que o outro faz, o que não faz. A gente só tem que amar ele, porque todas as pessoas estão aqui com o direito de viver, porque Deus deu. Não é nós que somos, né, os juízes dessa questão da vida, né? E a gente tem que entender que todas as questões que aconteceram nesse planeta são devido a um controle de população, um controle em massa, um controle, né, que está sendo digerido aí para poder manter a gente escravo. E aí, dentro dessa escravidão, existe o joguinho do xadrez que fica mantendo os peões contra os peões, só que as rainhas são as últimas a se moverem, né? Vamos chamar assim. Esses grandes, eles não se mexem muito. Eles ficam lá só esperando a hora do checkmate, a hora que realmente o jogo vai começar. Só que quem morre sempre é os peões. E nós temos que tomar assim a consciência de que os peões é eu e o meu melhor amigo, né, ali. Uma hora vai bater nisso. Uma hora o meu melhor amigo vai entrar de frente comigo num jogo desse. Se a gente não prestar atenção, isso vai acontecer. Porque hoje, né, vou colocar assim, né? Os caras que foram meus amigos de classe há 20 anos atrás, que eu considerava meus amigos e que eu não tinha consciência de que a escola estava ensinando eu ser contra eles, vamos colocar assim, eu ainda não tinha consciência. Mas eu ainda chamava ele tudo de amigo e tal. Aí imagina hoje, depois de 20 anos, eu me deparo numa situação com um de rua, um dos meus amigos da escola, morando na rua. Aí eu olho para ele e falo assim: foi você que não quis, né? É meio lógico. A gente tem que entender que tem uma coisa. Ele estava comigo há 20 anos atrás, sendo meu amigo de sala, sendo um irmão, aprendendo junto. Agora, por que ele chegou numa situação dessa? Aí, quando a gente vai realmente expandindo, estudando, conhecendo, percebe que existiu uma coisa estranha ali, porque toda pessoa nasce para crescer, gente. Toda árvore que é plantada vira, né, dá frutos, floresce, cresce. Por que essa pessoa não? Alguma coisa está errada. E é esse o sistema que nós, como seres humanos, tem que perceber. Estão quebrando a família, e a nossa família não é meu pai, minha mãe, meus irmãos e eu. A minha família não é só eu, meu pai, minha mãe, meus amigos, e ali. Não, a família é uma família universal, uma família planetária, né? Que todo mundo tá junto, porque é isso. Se eu jogo a latinha, igual o Marco falou, amanhã lá fora, quem vai comer a latinha é meu filho, é o meu neto.
Se eu não pensar a longo prazo isso, quem está comendo as toxinas do que eu jogo na lavoura hoje vai ser meu filho e vai ser meu neto. Não vai ser. Eu posso não comer, né? Certo? Entre aspas. Mas amanhã quem é que vai comer? Não vai ser meu próprio parente? Uhum. Às vezes o meu parente casa com o parente da outra lá e eu julgava o outro lá. Só que eu não sei o futuro do meu parente. Ele pode casar com alguém que eu não gosto, da família que eu não gosto. Eu, e eu não vou ter controle nenhum sobre isso. Não vai adiantar eu brigar com o cara, entendeu? Hoje, porque amanhã só a vida sabe. A gente está conectado desde as nossas antepassadas. Eram todos ali juntos, chimpanzé. E chimpanzé não tem muito tabu. Quem não sabe, não, né? Mas chimpanzé não tem muito tabu. O pai, a mãe, a filha, todo mundo tem filho, todo mundo. Então, se a gente veio dessa descendência da ciência, todos nós somos do mesmo grupo. Se separou de grupo para cá, né? Tio para lá e tio para cá. Às vezes a terceira geração se encontra sem saber que é do mesmo sangue e começa a criar outra raiz. Então, não tem muita separação isso assim, né? Tem testes de genética que mostram que a gente é todos irmãos, né? A pessoa tem, né, ancestral lá para lá para lá. E aí ela tá lá discutindo com o negro, arrepia, chega a segurar a bolsa na hora que vê o negro. Pô, meu, é absurdo, entendeu? Cadê a emanação do amor que fala, né? Amar o inimigo. Se você não, você acha que ele é um inimigo, já vai abraça ele na hora. É verdade. Já que você é crente, né, no sentido religioso, cristão, vai lá e abraça o mendigo, é seu inimigo. Vai correndo ainda, entendeu? Eu tô aqui só para fazer essa ferida mesmo. Para as pessoas que vão assistir isso um dia, ela fala, bom, Jesus falou, amai os inimigos. Tá, eu acho que o negro lá na rua é meu inimigo. Não importa se ele matar, se ele der um tapa, se ele roubar. É para você amar, não é para você, né, julgar, Lugar, condenar. né? Não é para fazer nada, a não ser amar. Ama, vai lá, dá um abraço, dá um beijo, fala, eu te amo, Deus te ama, Deus te abençoe. Se eu puder ajudar agora, eu ajudo. Se eu não puder, Deus te abençoe. Uma coisa mais bonita que tem é que abençoar alguém. Eu não sei se as pessoas têm essa experiência, mas eu já tive de um dia precisar muito, muito de uma coisa. Aí eu fui e comentei assim, falei para a pessoa, nossa, eu preciso muito disso. Ela falou assim, nossa, eu tenho lá em casa, eu te trago, né? Fui lá, busquei. Aquele dia, tá tanta necessidade daquela coisa que eu abençoei aquela pessoa a tarde inteira. Juro para você, mas sabe quando você está numa necessidade assim muito, muito, muito grande? E aí aquilo veio assim, tipo, parece que eu me senti resgatado, sabe? Aí nossa, eu abençoei ela assim, 7 geração dela fazendo oração, porque foi muito forte. Eu senti que ela, tipo, aquilo que eu recebi dela, não só dela, né, mas da vida assim, sabe? Tipo, né, toma aqui junto, né? Eu tenho aqui, eu divido contigo. Eu me senti tão grato que eu abençoei ela, a vida dela, eu falei assim, entendeu? Assim, não julguei o contexto, não julguei quem ela era, posição. Mas eu falei, nossa, Deus te abençoe, pô. Né? Às vezes falta um pouco disso aí na nossa vida, né? O que vocês acham aí dessa experiência? É legal, achei interessante. Vou colocar uma questão que o Matheus tinha falado, dessa relação das pessoas ter a mesma, todos temos a mesma capacidade, né? De evolução, de desenvolvimento, porque nós viemos preparados biologicamente, né? Lógico, tem algumas mudanças genéticas aí que interferem, mas aí nós vamos entrar em outra questão da questão de karma e livre-arbítrio, né? Não é o tema desse vídeo. Mas uma coisa que eu percebo é assim, ó, igual o Matheus falou, eu não chamar, não foi a palavra que você usou, mas muita gente fala assim, direitos iguais, né? Igualdade para todos. Eu não chamo, eu não coloco como igualdade, eu coloco como equidade. Equidade. Por quê? Porque aí você mantém um equilíbrio, né? Você mantém uma linha. Pode perceber, pessoas que têm um poder financeiro melhor, eles conseguem estudar, fazer faculdades, universidades aí, e são mais caras também, né? E por quê? O dinheiro também ajuda nessa questão. Aí a pessoa vai falar, mas tem as bolsas, né? Tudo bem, mas não é todos que têm essa equidade, né? De poder estudar. Muitas pessoas têm que trabalhar desde cedo, desde mais nova, ou seja, o percurso que ela vai fazer
vai ser um pouco mais laborativo do que uma pessoa que já vem de uma família que só preparou o caminho só para ela estudar. Ô, Depois, Marco, mais desafiador até, né? é mais desafiador, exatamente. Né? E às vezes eu já percebi que pessoas ficam no meio do caminho nessa jornada, porque acontecem algumas situações e a pessoa fala, não, isso não é prioridade, eu vou priorizar outras coisas. É o que o Rafa falou, o GNU dele já está lá garantido, então ele não vai se preocupar com outra coisa, ele só vai se preocupar em estudar. Aí tem outras pessoas que têm o mesmo sonho, vamos dizer assim, mas o GNU dela não está garantido ainda. E ela precisa comer. Igual o Matheus falou, se a pessoa não come, ela não pensa em outra coisa, né? Então, nós percebemos o quê? Que nesse sistema que está implantado dentro do nosso planeta hoje, é um sistema que foi implantado para quê? Para que gerasse essa competição entre si, entre os seres semelhantes, né? Nós somos todos seres humanos, ou estamos nos tornando seres humanos, né? Mas já foi implantada essa crença. É uma crença que vem desde os primórdios lá atrás, nós estávamos com quantos anos? 400 mil anos, mais ou menos, né? Se pegar ali, cavucar bem a fundo na história, antropologia e tal. Mas, então você percebe que é uma forma manipulatória. Para quê? Para que gere essa competição, para que as pessoas briguem entre si. E o Rafa usou o exemplo do chimpanzé. Não está nem aí um com o outro, vai. Cada um, cada um. Então você percebe isso daí. E no dia a dia, o que eu percebi? Que algumas pessoas, elas podem chegar até você também, pessoas que estão competindo com você. E vão te abraçar, te dar aquele abraço, ou algumas pessoas chamam de abraço de urso, né? Ela fala, não, você percebe que ela fala que não, eu quero ver você bem. Mas se você estiver melhor que ela, aí, meu amigo, você já virou inimigo, né? Então, às vezes a pessoa quer ver você bem, mas não melhor que ela. Aí começa a mandar aquelas energia polarizada inversamente, para quê? Para tentar te derrubar. Às vezes um pensamento, uma palavra, começa a mandar inúmeras formas ali para tentar te atacar de alguma forma. Então, a gente percebe que essa competição está implantada no inconsciente coletivo, de alguma forma ou de outra. Então, o que nós precisamos romper hoje é essa questão, né? Até por isso que nós escolhemos esse tema. E é um tema que veio numa época legal também para ser falado, né? Está tendo essa questão de eleições ali, quem vai ser o próximo governante, o próximo governante do país, o próximo governante do mundo, e que se você for pegar a fundo ali, você vai perceber que o plano dessas pessoas, desses seres aí, é trazer um governo mundial mesmo. Para quê? Para que não para que não gere competição, pelo contrário, para que eles implantem o que eles quiserem e todos aceitem a ordem que está vindo lá de cima, né, deles, para que todos vivam de forma como se fosse uma boiada mesmo, né? De forma calada ali, sem manifestar uma outra vontade própria ali, né? É que você vê que eu usei alguns termos que um vai contra o outro que eu falei há um pouquinho de tempo atrás, mas é complexo de entender, vocês vão entender. É isso. Isso aí, mano. Vou complementar uma coisa que o Marco falou aqui para vocês, de porque esse governo oculto, ele alimenta tanto isso, a divisão entre nós aqui, seres humanos, né? Principalmente nas camadas mais pobres, né? O famoso dividir e conquistar, né? Eles fermentam essa competição entre nós, justamente a gente não se dá conta que a gente é tudo irmão, né? Que a gente tem sangue nas nossas veias, que a gente respira o mesmo ar, está tudo no mesmo planeta. Porque se a gente se unir, a gente não vai ser tão fácil de ser dominado, né? O próprio mestre, né, falava, né, que uma casa dividida não pode prosperar, né? Um país dividido, uma nação dividida não pode prosperar. Então, eles fomentam isso, fomentam a competição, fomentam escassez eles fazem escassez de emprego justamente por isso, para você ter que ficar lutando para competir em uma vaga de emprego.
Então, pô, a minha felicidade, se eu não conseguir um emprego, eu fico triste, porque eu preciso comer. Entendeu? Se eu preciso comer, como que eu vou comer? Conseguir um emprego. Só que se eu entrar nesse emprego, eu vou ficar bem. Aí eu vou me fechar naquela bolha, porque de medo de perder aquilo lá. E nisso eu fecho os olhos para o meu irmão. Entendeu? E fechando os olhos para o meu irmão, eu vou gerar essa competição, porque eu vou começar a prosperar. E os irmãozinhos, vão começar a falar, pô, ele está prosperando, por que eu não tenho a mesma oportunidade? Por que para mim não dá certo, né? Aí acontece de questão de salários também, eles fazem salários baixos, e tá pouco eles dão um salário melhor. Para quê? A pessoa compra um carro novo, ela fala, pô, eu preciso comprar um carro também, porque se eu não comprar aquele carro, eu não vou ser feliz. Aí vai fermentando isso. Então você fica competindo com o seu irmão. Você fica querendo brigar com o seu irmão, competir para quem ser o melhor. Sendo que na escala, os caras, quem domina, a gente não é nada, a gente é número para eles, entendeu? Sendo que se a gente fosse pensar no coletivo, ajudar, falar, não, vamos criar igualdade, equidade, né? Tratar o diferente como diferente, né? Isso. Porque cada um tem uma visão diferente, né? Cada um tem uma estatura diferente, um peso diferente, a cor diferente. Que nem a própria tonalidade do meu olho, eu posso ver uma tonalidade de um jeito e o Marco Rafa pode ver de outro. Então, eu consegui compreender o indivíduo como cada ser em essência, mas sabendo que somos todos da mesma linhagem, do mesmo ramo, né? Você não vê chimpanzé competindo entre si, né? Se você vê um chimpanzé pegando uma penca de banana e pegando só para ele, os cientistas iam estudar, falando por que ele está tendo esse comportamento egoísta. Mas para o ser humano, eles têm como bacana, como legal, olha lá, ele conseguiu, está com 3 casas, 4 casas, sendo que não é errado, mas a questão é a seguinte, que isso aí fica num grupo seleto, né? Um clubinho de amigos, né? Que nem a gente vê numa palestra de, um, de uma pessoa famosa que é mentora da gente também, que você faz um botiquim, aí você pega lá e faz outro botiquim. No terceiro botiquim, esse clubinho já começa a incomodar. Então, você cresce até esse determinado ponto, né? Essas pessoas que controlam o ser humano, há praticamente esse grupo de estudos que o Marco falou, há 400 mil anos, né? E não é importante quebrar, porque eles, desde aqueles tempos lá, eles têm a missão de querer fazer, entre eles, um governo global. E nesse governo global, a gente não vai conseguir mais reagir. Então, a hora de nós, como coletivo, como ser humano, reagir agora. Você tem alguma coisa para complementar, Rafa? Eu tenho, assim, que estou achando bem interessante esse assunto, porque é uma coisa também que acontece, é assim, ó, eu consigo um emprego do sistema, e aí, só que existe uma coisa, né? Quando a gente está sem emprego, está na necessidade, a gente tem uma mente. Vocês vão ver se concordam. Você tem uma mente, quando a gente está precisando de emprego, está necessidade, não, quem eu vou ajudar, quem não me ajudou, eu vou fazer, né? Na hora que a pessoa recebe o poder na mão, a mente dela foca em outra coisa. Literalmente dela, quando ela falou assim, não, porque eu vou ajudar a pagar as contas, porque eu vou ajudar a fazer isso, eu vou estudar. Mas na hora que ela recebe o poder, o primeiro pensamento dela é, eu preciso chegar no nível que aquele outro tá. Eu preciso ter um celular melhor, eu preciso ter um carro melhor, eu preciso ter uma roupa melhor. Assim, às vezes, dentro da casa, eu já vi isso. Um cara com um carrão dentro da garagem e a casa era de madeira. A casa era de madeira. E eu sei que a casa não era dele, a casa era da mãe dele. Então, quer dizer, ele preferiu comprar um carrão para andar na rua, Status. na casa da mãe dele, nem aí. E eu conheço um monte que é assim, eu falo no geral da sociedade. É um monte, gente. São poucas as famílias que realmente se ajudam. Se o outro não for para o canto lá e não correr atrás do dele, a família falou, bom, ele deve ser, não quer nada com nada, esse cara não sabe. Eu vejo isso aí, família julgar o próprio parente. Falar, não, ele não quer nada com nada, esse cara aí é que, sei lá, ele quer viver no oba-oba. Mas às vezes o cara tá cheio de talento, ajuda todo mundo, corre atrás, só que na hora que ele precisa de ajuda, todo mundo, opa, sabe? Então tem umas coisas assim também na nossa família, né, na lavagem cerebral até da família, que até que a gente acontece isso. Todo mundo corre atrás de você, mas na hora que você precisa, cadê?
Eu tô precisando de ajuda, gente. E não é uma questão de você precisar pedir. Você não precisa humilhar para ninguém. Mas eu tô falando disso assim, sociedade nossa. Ninguém, nenhum mendigo precisa se humilhar, me dá um prato de comida aí. Tô louco. Você tá vendo, o cara tá ali. Dá para ver a situação de cada ser humano. Eu sei, porque eu vejo assim muitas situações, desde que eu comecei a trabalhar com terapia, me deu um pouco mais de abertura nisso. Então, às vezes eu tô andando na rua, eu tô vendo lá o fulano deitado na rua, ou eu passo na frente de uma casa de uma senhora, eu olho como é a condição da senhora, eu vejo se tem filho indo lá visitar ou não. A nossa sociedade está numa situação que é assim, tipo, ó, eu lá, tá certo que nem dá para fazer tudo para todo mundo, porque tem isso, às vezes você vai dar e a pessoa não quer, né? Não tô falando que tem que ser obrigado, mas assim a troca, né? Tá, a troca. Não precisa dar na mesma hora. Mas eu pensei lá nele, será que tá bem? Nossa, sabe assim, trocar uma ideia, conversar. Não tem. A gente tá existindo a separação, que é uma coisa que o Matheus já falou acho que em outros vídeos, que é a nossa maior ilusão. Ele lá, eu aqui, finish, tô comendo meu bife, joia, alegria, sabe? Eu ia falar para vocês, eu já frequentei uma igreja que tinha assim o café da manhã, o café da tarde, que aí os membros levavam o café lá, né, para todo mundo tomar, levava o pó de café, levava o pão. E aí eu conheci uns outros membros, até antigos da igreja, que escondiam o café, porque falavam pó de café. A pessoa esconde pó de café. E falava assim, ó, toda vez que eu venho aqui, não tem o café que eu trago. Aí eu peguei e falei assim, mas você tem que entender, minha visão, né? Falei para ela, você tem que entender que graças a você, outras pessoas tomaram café. Que bom que você tem condições de dar café para outras pessoas. Às vezes a outra pessoa não tem. E às vezes ela não vai falar para você que ela não tem. Mas aí a gente tem essa dicotomia do ser humano, né? Ele olha, não tem para mim, se não tem para mim, os outros são maus comigo, né? Sou eu que estou sendo ferida no meu orgulho aqui de dar muito, de ser muito generoso, que também é outro trampo, né, Marco? Ser generoso é uma das coisas que a gente tem muito lavagem cerebral, né? Não seja generoso. Feio essa parte aí também. Sim. Vou complementar uma coisa que o Matheus falou, que eu lembrei aqui, em relação à questão do emprego. Só para a gente encerrar esse vídeo, a gente continua no próximo também, né? Na questão do desemprego, se você parar e observar, eu fiz essa análise alguns anos atrás, mais precisamente aí, uns 10 anos atrás. Eu não tinha nem essa complexidade de consciência que eu tenho hoje. Mas eu observei que o salário era um X, o salário mínimo, né? Era um X que eles pagavam aqui na cidade. E 10 anos depois, cara, tá praticamente igual. 10 anos depois, tá praticamente igual. Ou seja, as pessoas que ganhavam um determinado valor há 10 anos atrás, eles estão ganhando o mesmo valor hoje, 10 anos depois. Mesmo com que teve inflação e mudou governos, etc., mas continua a mesma coisa. E o que nós entendemos? É que essa demanda de desemprego que é criada, né? Que é criada essa demanda alta de desemprego. É para quê? Para que se mantenham os salários baixos mesmo. Porque aí as pessoas elas não conseguem pensar em outra coisa. E o povo não tem essa questão de educação financeira dentro das escolas, né? Não é ensinado isso dentro das escolas. Então, eles não conseguem administrar isso dentro da família. Pode perguntar para pessoas que estão próximas a vocês quantos sabem fazer uma declaração de imposto de renda ou sabem organizar suas finanças, né? Dá para contar nos dedos, realmente, para você perceber o quão preocupante isso. Então, isso daí também é uma forma de gerar competição, porque aumenta-se o número de desemprego e as pessoas acabam tendo que trabalhar por uma quantia que, cara, elas sabem que aquela quantia que elas vão receber não é o suficiente para sustentar a família delas ou elas mesmas, né? Nem para comer o próprio menu no almoço ou no jantar. Pedaço de menu. Um pedaço de menu. Não chega a ser suficiente para isso.
né? Por quê? Por causa dessa demanda no aumento do desemprego. E isso daí é um plano que vem sendo feito há muito tempo já. Então, a gente precisa começar a analisar essa questão. Nós demos vários exemplos hoje aqui. Nós não elaboramos a questão de quem determina isso, quem faz esses planos, mas nós podemos falar sobre isso também no próximo vídeo. Mas comece a observar isso ao seu redor. Se você ainda recebe o seu salário da sua empresa, cara, faz o seu trabalho, o seu melhor, mas comece a observar essas questões. Não vai chutar tudo pro alto também assim, porque aí você vai falar, não, eles falaram que era para a gente fazer isso, né? Não, a gente não está dando, só estamos falando para vocês observar essas questões e ver da onde está vindo. Segue o rastro do dinheiro, da onde está vindo, vocês vão chegar no mesmo denominador que nós chegamos. Quem que determina essa questão de competição global que está sendo criada, tá bom? E se você chegou até aqui, nesse vídeo aqui, no final desse vídeo, já deixa seu like, comenta aqui embaixo, aqui, ó. Esse tecladinho do Rafa é fantástico. Comenta aí para o que você quer que a gente fale, se você gostaria que nós esmiuçássemos mais sobre esse tema. Compartilhe com outras pessoas também. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. Um abraço e até mais.